Abra comigo a sua Bíblia. Deus abençoe o pastor Gisevaldo por esta palavra de motivação. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. É bom estar aqui, né? Ele está aqui, ele está aqui. É o último domingo do ano, mas Jesus está aqui. Ele está na casa. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 4. Diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará todo este tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai vos estabelece pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunho tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões israelitas, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém, igreja? Amém? Quem acredita em promessas? Já foi dito nesta noite que as promessas de Deus, ela se cumpre e ela não cai por terra. Destaco aqui nesse texto que li duas promessas. Uma promessa que já foi cumprida e está em validade até hoje, e uma segunda promessa que a igreja é herdeira desta promessa. A primeira promessa que eu quero falar aqui é a promessa da descida do Espírito Santo, prometida por Jesus ao discípulo, pouco antes dele ir ao céu. Ele disse para eles ficarem em Jerusalém. Todas as promessas de Deus, elas são condicionadas à obediência. Nós temos que obedecer para que a promessa cumpra nas nossas vidas. E nesta promessa, os discípulos teriam que ficar esperando a promessa que vinha do Pai, que era o revestimento de poder. Naqueles dias, os discípulos tinham passado por uma grande provação, tinham matado o seu mestre, estavam perseguindo a igreja, e eles precisavam de uma motivação, de uma força, para continuar, irmão Cláudio, evangelizando e pregando. Agora o seu mestre tinha morrido, ressuscitado, mas ia para o céu, e os discípulos iam ficar. Mas havia uma promessa: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a primeira promessa se cumpriu no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Era a promessa que ia se cumprir. E no dia de Pentecostes, diz a Bíblia que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como o do vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos começaram a falar em novas línguas, e começaram a evangelizar, e começaram a pregar a palavra do Senhor, revestido do poder. Agora eles não tinham mais medo de pregar, agora eles tinham coragem de pregar, agora eles pregaram para aquele povo que vieram para o dia de Pentecoste, e quase 3.000 almas aceitaram Jesus, porque as promessas de Deus, ela não caem por terra. Se você tem promessa de Deus, descanse nesta noite, porque promessa de Deus não cai por terra, promessa de Deus não cai por terra. Todas as promessas de Deus, elas se cumprem. Mas tem a promessa aqui, no versículo de número 11, que vai falar de uma promessa que não se cumpriu ainda. Os discípulos estão olhando, após a instrução de Jesus, estão contemplando Jesus, e Jesus sobe ao céu. Eles ficam olhando até que Jesus some nas nuvens. Aí pararam diante dele dois varões e disseram: esse mesmo Jesus aí, ó, que você viste subir, um dia há de voltar assim como viste. Ele vai voltar.
A primeira promessa se cumpriu nesse texto, mas nós estamos aguardando a segunda promessa. Se a primeira promessa cumpriu, nós podemos ficar seguros que a segunda promessa também vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe uma pergunta aqui dos discípulos, não respondida naquele momento por Jesus. Os discípulos perguntaram: Senhor, restaurará tu Israel por esses tempos? Naquele momento Jesus não respondeu. Mas eu quero falar um pouco sobre esta promessa de restauração de Israel, falando no sentido espiritual. A Bíblia diz, e profetizou o profeta Daniel, que foi determinado 70 semanas para que o reino de Israel fosse restaurado. Foi 70 semanas que foi determinado, está em Daniel capítulo 9. E segundo a palavra de Deus, diz que até Jesus, até o Messias, até Jesus, passaram-se 7 semanas e 62 semanas. Se era 70 semanas e passaram 62 e mais 7, resta apenas uma semana. Aí, segundo o texto, parou de contar o tempo, faltando a última semana. E o próprio Daniel diz que na última semana será assinado um tratado por uma semana. Uma semana. Aleluia. Quando restaurará o reino de Israel? Israel será restaurado na segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 7. A responder a pergunta dos discípulos, diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, até mesmo aqueles que mataram Jesus vão ver ele vindo das nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Israel será restaurado? Quando Jesus vier nas nuvens do céu em glória e todo olho verá. Ele virá quando todo olho verá, no segundo tempo da grande tribulação, no segundo momento da segunda vinda, porque é a segunda vinda de Jesus. Nós, assembleianos, acreditamos que a segunda vinda de Cristo vai ser em 2 etapas. Primeira etapa, invisível ao mundo e para a igreja. Só a igreja vai desaparecer, só a igreja vai subir, só a igreja vai para o céu. Os demais vão ficar aqui na terra. E nós, assembleianos, nós acreditamos que existem 3 linhas de pensamento acerca da vida de Jesus: os midi-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e o antitribulacionista. Mas nós da Assembleia de Deus, nós somos antitribulacionistas. E o que significa? Nós acreditamos que Jesus vem arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação, aleluia, a igreja vai subir ao céu, ao encontro de Jesus, e aqui na terra vai se instalar o reino do anticristo, que é a última semana que falta. Daniel disse que vai assinar um tratado de paz por 7 anos. Um tratado de paz por 7 anos. Diz que no meio da semana vai romper. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a igreja vai passar? Não. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses que nós não fomos destinados para a ira, nós fomos destinados para a salvação. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses que, aleluia, o espírito do anticristo está na terra, já preparando o cenário para ele reinar, mas há um que resiste, até que do meio seja tirado, e este um nós acreditamos que é a igreja. Ainda que o anticristo esteja preparando o cenário, ele não pode se revelar, porque a igreja de Cristo, os salvos ainda estão na terra, e vão ser arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui estão esperando o arrebatamento? E se Jesus vier antes do ano virar, você está preparado? Nós estamos preparados? Aleluia, nós estamos preparados para ir morar lá no céu com Jesus.
nós estamos nos preparando para ir morar lá no céu com Cristo, porque a promessa é uma realidade, passarás os céus e a terra, mas as palavras que está escrito aqui, elas não caem por terra. O que foi profetizado aqui há de se cumprir, o que foi profetizado aqui, que ainda está em aberto, vai se cumprir, e essa promessa está para os nossos dias. Aleluia. Quando restaurar o Israel? Israel vai ser restaurado quando o rei, o rei dos reis, for reinar no milênio. Porque o rei dos reis, ele vai vir reinar no milênio. No milênio vai ter um único rei na terra, chama-se Jesus de Nazaré. Ele vai ser o rei. Naquela época vai tirar toda, aleluia, o pecado, toda a idolatria, toda a corrupção vai ser tirada da terra e o Messias vai reinar. Jesus vai ser o rei. Ele vai ser o rei. Não haverá mais injustiça na terra. Mas a igreja subiu com Jesus, subiu, já está no céu. Enquanto estivermos sofrendo aqui na grande tribulação, a igreja está no céu. Montalvará, a igreja já está lá no céu. A igreja está com Cristo na glória. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, 7 anos de festa do céu. Aleluia. A igreja está no céu. Aí Pedro diz que nós seremos sacerdotes e reis. Aleluia. Nós seremos sacerdotes e reis. E João lá no Apocalipse, quando ele teve uma visão, ele foi ao céu, e ele viu uma multidão debaixo do trono, e ele perguntou quem era aquela multidão, e disseram para ele assim: essa multidão são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A igreja vai reinar com Cristo. A igreja vai reinar com Cristo durante o milênio. Jesus é o rei e a igreja vai reinar com ele durante 1000 anos. Você vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Você que está aqui nessa noite, se nós permanecermos, aleluia, até o fim, nós vamos ser arrebatados ao céu. E depois do céu, nós vamos vir com a comitiva de Jesus. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus virá com os santos, enquanto a terra está um caos, está uma guerra, todos estão contra Israel, na batalha do Armagedon, e a Bíblia diz que Jesus virá com os santos, e colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, e abrirá uma fenda no Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que com o sopro da sua boca, ele vai exterminar as nações inimigas de Israel, mas a igreja vem com Cristo reinar. Que privilégio! Aleluia, vocês, obreiros, vão reinar com Cristo. Irmãs, vocês vão reinar com Cristo. Jovens, vocês vão reinar com Cristo. Adolescentes, nós vamos reinar com Cristo. Nós seremos sacerdotes e reis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja não passará por grande tribulação. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Aleluia. Nós somos a igreja herdeira desta promessa. E essa promessa pode ser cumprida em nossos dias. Tudo se está aproximando para o fim. E a igreja precisa estar atenta a isso, para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Quando foi anunciado o dilúvio foi anunciado, mas ninguém deu credo. Quando foi pregado o dilúvio, ninguém deu credo. E Jesus ensinando lá em Lucas, ele disse: eles não perceberam. E veio o dilúvio. Eles não perceberam. Que nós, a igreja, possamos estar atentos e perceber que pode ser que nós somos a igreja do arrebatamento, que não vamos passar pela morte física, mas como vamos receber um corpo glorificado, como diz o apóstolo Paulo, receber um corpo glorificado, e assim iremos ao encontro do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ficamos com esta palavra nesta noite. As promessas dele não caem por terra.
Promessa de Jesus não cai por terra. Promessa dele não cai por terra. A promessa dele será cumprida na tua vida. Minha irmã, se você tem promessa, pode descansar, porque a promessa dele não cai por terra. Jovem, se você tem promessa, e foi ele que falou mesmo, descansa, porque a promessa dele não cai por terra. As promessas dele não caem por terra. Vamos se colocar de pé, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está nos lembrando hoje que, apesar de estarmos numa passagem de ano, mas Ele nos está lembrando que tem uma promessa. Aleluia. Melhor do que ter um ano abençoado é estar pronto para subir com Cristo. Aleluia. Que possamos refletir sobre essa palavra nesta noite. Aleluia. Um dia vai ter um reino aqui na terra. E este reino vai ser restaurado, o reino de Israel, espiritualmente. E Jesus será o rei da nação de Israel. Aquele que é da linhagem de Davi. Jesus Cristo é da linhagem de Davi, vai sentar no trono. Vai sentar no trono, ele vai voltar ao trono que era de Davi. Ele vai sentar no trono. O rei vai voltar para o trono. O rei vai voltar para o trono. E a igreja vai estar junto com ele. Que privilégio. Que privilégio ser igreja. Que privilégio ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nesta noite eu quero fazer o apelo. Se alguém nesta noite, aleluia, não aceitou Jesus como Salvador e quer aceitar Jesus nessa noite, eu quero abrir uma oportunidade. Para reinar com Ele, é preciso se arrepender dos pecados e aceitar Ele como Salvador da sua alma. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém para se acertar? Tem alguém que, se Jesus vier hoje, quer estar preparado? Tem alguém nesta noite? Ali no Ebenezer, uma alma aceitou Jesus, da irmã Ivete hoje. Uma alma aceitou Jesus. Tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém para Jesus hoje? Última oportunidade deste ano, talvez. Tem alguém para Jesus? Se não tem, que Deus vos conceda outra oportunidade. Vamos estar orando nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado nesta noite, Senhor, por essa reunião com a igreja, pelas palavras ministradas nesta noite. Pai, continua conosco, continue abençoando a igreja, abençoa cada vida, cada família, Pai, que naquele dia nós estejamos todos preparados e em união, como um corpo, estejamos tudo na Tua presença para reinar com o Senhor na eternidade. Pai, eu sei que é o propósito do Senhor, que todas as famílias reinem com o Senhor, que todas as famílias subam ao céu. Pai, abençoa, dá força a essa vida, essa pessoa, em nome de Jesus. Amém.